Capítulo 6. Foi escurecendo até ficar claro. Desde a infância eu tive que lidar com vários problemas de saúde, a começar com a paralisia infantil na perna esquerda aos 6 meses de idade. Até chegar à vida adulta tive várias outras doenças. Ainda hoje, quando entro em um consultório médico e me perguntam quais doenças tive, fico constrangido de ter que enumerar tantas. Das típicas da infância a outras que acometem principalmente adultos, contraí várias, tais como hepatite, rubéola, catapora, cachumba, meningite, por 2 vezes aos 13 e 40 anos, sinusite e, normalmente a essa altura, o médico me diz que já está satisfeito com o relato. Em seguida me pergunta, e o que houve com a sua visão? Exatamente com a visão é que eu jamais imaginei que um dia teria qualquer problema. Eu cresci sabendo que tinha paralisia infantil e que todos nós corríamos o risco de contrair alguma das doenças que efetivamente eu vinha a ter. Mas não tinha qualquer motivo clínico para suspeitar que pudesse um dia ficar cego. Não havia herança genética que justificasse isso. Eu não conhecia ninguém na família dos meus pais que fosse cego. Enfim, os problemas visuais que eu conhecia eram os das pessoas com as quais convivia que usavam óculos. E, de fato, o que provocaria minha perda da visão viria de onde eu não esperava. Não que fosse razoável esperar, mas digo isso em razão do meu completo desconhecimento quanto à ameaça. O que se iniciou sem muito alarde se tornaria depois a causa para a perda. Logo na infância eu tive crises de dor de cabeça fortes e constantes. As dores vinham seguidas de náuseas e tudo mais. Por esse motivo eu parava de me alimentar, pois nada ficava por muito tempo no estômago e isso só se alterava à medida em que a dor diminuía. Qualquer viagem, por menor que fosse, era difícil para mim, pois eu enjoava muito. Ia sempre com a cabeça quase para fora da janela do carro por causa disso. Tomava então os analgésicos da época e os digestivos também. Poucas vezes fui internado por isso e creio que todos esperavam que quando eu crescesse esse mal-estar desapareceria. Como consequência, eu perdia alguns dias de aula, ficava ainda mais magro, mas não havia maiores prejuízos e tolerávamos aquele estado de coisas. Pensavam todos, com o tempo passa. Cresci um pouco, o tempo passou, mas nem tanto. E eu já tinha 14 anos de idade. Eu trabalhava na Telebrás e já contava com a assistência médica do plano de saúde da empresa. Foi quando mais uma vez tive a já conhecida crise de dor de cabeça. Alguém sugeriu que eu poderia ter um problema visual e fui a um renomado oftalmologista de Brasília para uma consulta. Ele disse que nada me indicaria além de que eu procurasse um neurologista, já que havia identificado no exame de fundo de olho que eu estava com edema de papila, ou seja, o nervo óptico apresentava um inchaço. O neurologista com quem me consultei, o qual me acompanharia por muitos anos, trabalhava em um instituto no qual podia, sempre que desejasse, chamar colegas ao consultório e com eles conversar sobre o meu caso. Isso aconteceu várias vezes. Eu ficava ali ouvindo aqueles médicos falarem entre si, sempre um pouco preocupado, pois falavam sobre mim. Uma medicação foi prescrita pelo neurologista e quando a cada episódio de crise os sintomas cessavam, eu tinha que deixar de usá-la de modo a evitar efeitos colaterais importantes pelo seu uso prolongado. Mas as crises foram se tornando mais fortes e os medicamentos que eu tomava em casa já não eram suficientes. Diante disso, eu era internado. As crises começaram a definir um padrão de regularidade de ocorrência. Eram bienais. A cada 2 anos eu tinha uma crise sem que ela desse qualquer sinal de que estava se aproximando. Na verdade, eu tinha esperança de que a crise pela qual eu passava sempre fosse a última. Mas, infelizmente, a cada 2 anos, em algum momento do ano, começava tudo de novo. As crises principiavam com uma dor de cabeça leve que aumentava de intensidade aos poucos até se tornar insuportável, pois eu não conseguia mais me alimentar, o que me deixava muito fraco. Era internado e chegava a ficar de 1 a 3 semanas no hospital. Mas sempre me recuperava e tudo voltava ao normal. Esse era o padrão que parecia se repetir.
Era péssimo imaginar que a cada 2 anos eu teria uma crise como aquela, mas como saía sem qualquer sequela das crises, parecia algo suportável. Até porque eu tinha esperança de que em algum momento eles descobririam a causa daquele mal e também a cura. Algo interessante e difícil de se lidar que costumava acontecer comigo durante as crises de dor de cabeça era a diplopia, ou seja, a visão dupla. Com os 2 olhos abertos, eu via 2 imagens de tudo. Para quem tem a idade próxima da minha, vai lembrar do leão no seriado do Tarzan. Toda vez que mostravam o que o leão estava vendo, era mostrado assim 2 imagens, uma ao lado da outra, o que gerava uma sensação de desconforto para quem estava assistindo. Para resolver o problema da visão com diplopia, eu usava óculos escuros o tempo todo, sendo que uma das lentes era tapada por dentro para que eu enxergasse com apenas um dos olhos. Os óculos eram escuros apenas para disfarçar um pouco o fato de que uma das lentes estivesse tapada por dentro com uma fita adesiva ou esparadrapo. No entanto, não havia como disfarçar o quanto era estranho um jovem usar óculos escuros o tempo todo, inclusive à noite. Eu pegava ônibus para ir para quase todos os lugares e era inevitável que um engraçadinho falasse bem alto quando eu passava: "Mas que sol, hein?" E eu nem tentava responder às provocações, pois se fizesse isso, teria que dar muitas explicações todos os dias. O fato de eu estar enxergando com apenas um dos olhos, já que uma das lentes estava tampada, me fazia perder a noção de perspectiva, ou seja, eu via os objetos, mas não tinha certeza do quanto estavam distantes de mim. Com isso, derrubava muito as coisas. Tinha dificuldade até de cumprimentar alguém por não ter certeza do quanto estava distante da mão da pessoa. Imaginem o que acontecia quando um garçom chegava com uma bandeja de copos e esperava que eu pegasse um deles. Eu movia a minha mão na direção da bandeja e dos copos até tocar em algum, mas não tinha certeza de quando isso aconteceria. Claro que quem assistia a tudo isso achava muito estranho, pois eu movia a mão lentamente, parecendo que estava com medo dos copos ou tonto. Como me explicou um amigo oftalmologista, a diplopia acontecia devido ao enfraquecimento da inervação dos músculos extrínsecos, externos em referência ao globo ocular dos olhos, tudo provocado pelo aumento da pressão intracraniana, o que me tornava temporariamente estrábico. Com o tempo, tudo voltava ao normal. Esse fato me induziria a erro mais tarde. O diagnóstico para aquelas dores de cabeça foi hipertensão intracraniana por causa de um pseudotumor. Até chegarem a esse diagnóstico, suspeitavam fortemente que eu tivesse um tumor no cérebro, a julgar pelos sintomas. Inicialmente não tínhamos acesso a exames de imagem mais modernos e tudo estava um pouco confuso. Quando finalmente pude fazer uma tomografia, exame muito moderno para a época, ficou claro que não tinha qualquer tumor no cérebro. Mais tarde, com a chegada do exame de ressonância magnética, isso se confirmaria de forma definitiva. No entanto, o meu organismo reagia como se realmente houvesse um tumor. A hipertensão acontecia porque o organismo produzia o líquido que irriga o cérebro em maior quantidade do que o normal. Com isso, criava-se uma hipertensão dentro da caixa craniana. Como ela não se dilata, ao haver o aumento da quantidade de líquido, tudo dentro da caixa craniana era literalmente comprimido. Minha cabeça se assemelhava a uma panela de pressão sem válvula. Mas eu achava que a única consequência possível para esse mal era a dor de cabeça, náuseas e diplopia. Eu estava feliz de que haviam chegado a um consenso quanto à doença que eu tinha, pois antes disso, a cada emergência de hospital que eu chegava, passando mal, suspeitava-se de várias outras doenças e eu acabava sendo tratado de algo que efetivamente não tinha. Enquanto isso, a dor aumentava e eu sofria muito. Com o diagnóstico, eu chegava ao hospital e já guiava os médicos na direção da minha recuperação, até que eu conseguisse que o meu médico entrasse em contato com eles. Durante algum tempo, eu inclusive tinha um pequeno documento escrito por meu médico, no qual o meu caso era resumidamente explicado. Eu apresentava o papel logo que chegava ao hospital. Essa dificuldade, que durou muito tempo para a definição de um diagnóstico, ensejou muitas situações difíceis e até curiosas,
como por exemplo, quando acharam que eu poderia ter neurocisticercose. Esta doença é causada pela ingestão de alimentos contaminados com ovos de solitária, como vegetais mal lavados. Esses ovinhos são levados pela corrente sanguínea até o cérebro e ali se alojam, transformando-se em cistos. Buscando descobrir se seria o meu caso, pediram que eu fizesse um exame de sangue bem específico. No dia em que seria entregue o resultado, em meu horário de almoço no trabalho, entrei em uma sala de reunião que estava totalmente vazia. Peguei o aparelho de telefone que havia ali e liguei para o laboratório para saber o resultado. A sala ficava no 10º andar e dava vista para o Lago Paranoá, em Brasília. Quando liguei e disse meu nome para que o atendente procurasse pelo resultado, aguardei até um pouco desatento. Ele voltou e perguntou se era eu mesmo, Walter Júnior de Mello. Ele demonstrava um ar de preocupação no tom da voz. Eu respondi que sim, e ele me disse que o exame tinha dado positivo para neurocisticercose. Eu perguntei então se isso era grave, ao que ele respondeu com toda tranquilidade. Eu daria uns 6 meses de vida. Eu fiquei tão surpreso que pedi que ele confirmasse o que disse e ele o fez. Agradeci e desliguei o telefone. Me vi perplexo. Não pense que não achei que, por estar no 10º andar e de frente para aquelas grandes janelas de vidro transparente, que a solução não estivesse bem diante de mim. Falei com Deus por um momento, levantei-me e fui almoçar como se nada tivesse acontecido. Procurei agir dali por diante com naturalidade, mas por dentro eu estava em pânico. Não muito tempo antes daquele episódio, Gabriel Campos, um querido amigo, havia passado por um momento muito difícil. Havia a suspeita de que Gabriel pudesse estar com câncer, a qual não se confirmou. Enquanto ele aguardava o resultado dos exames, estivemos juntos várias vezes para conversar e orar. Foi um tempo de grande ansiedade e temor. Quando o resultado negativo para câncer chegou, trouxe um alívio imenso. Lembrei-me dele e entendi que agora era a hora de me ajudar. Liguei para Gabriel e disse: "Bem, antes era você que estava morrendo, mas agora sou eu." Nós nos encontramos no fim da tarde daquele mesmo dia em um shopping na área central de Brasília, o Conjunto Nacional. Tínhamos a visão da esplanada dos ministérios e o céu estava muito escuro. Chovia e relampejava. O cenário era tenebroso e refletia como eu estava interiormente. Contei a meu amigo tudo o que ocorreu. Ele ficou consternado, mas me animou a que aguardasse novo exame e a avaliação do médico. Àquela altura eu já pensava em como dar a notícia para minha mãe, como me despedir dos amigos e, principalmente, em como contar para minha namorada. Do shopping fomos exatamente para a casa dela. Combinamos que nada diríamos. Quando chegamos, ela nos recebeu ansiosa para nos contar um sonho estranho que tivera comigo. Sonhei com você, Walter. Havia morrido e as pessoas vinham aqui em casa para buscar suas coisas que estavam comigo. Vejam que sonho maluco. Gabriel olhava para mim espantado e eu não sabia o que pensar. Ela insistiu no comentário do quanto o sonho dela era maluco e com firmeza confirmei, dizendo que só poderia ter sido um sonho mesmo. Como poderia mesmo ter sonhado aquilo? Afinal, eu era tão jovem e saudável. Eu já estava planejando brigar com todo mundo que me amava, de modo que eles viessem a sofrer menos quando eu morresse. No alto dos meus 18 anos, planejava meus últimos dias, os quais não chegariam naquele tempo nem por aquele motivo. Mais tarde eu fiz novos exames que tiveram como resultado negativo ou falso positivo e falso negativo, seja lá o que isso signifique. Depois, os exames de tomografia não deixariam qualquer dúvida quanto a inexistências da neurocisticercose. Até hoje eu fico tentando entender a atitude daquele rapaz do laboratório que me disse, por telefone, que eu tinha apenas mais 6 meses de vida. E por falar em vida, ela transcorria com tranquilidade, mesmo com a incômoda sensação de que aquelas crises poderiam voltar a qualquer momento. Eu prossegui orando e esperando que elas jamais voltassem. No entanto, eu tinha em mente que se ainda passasse por alguma, terminado o período de crise, eu estaria pronto para continuar sem qualquer sequela. Mas eu, infelizmente, estava enganado.
Em junho de 1990, acompanhando o grupo Betel, fui mais uma vez visitar o Lar da Criança Betel. O grupo Betel era formado por jovens de várias igrejas com o objetivo de visitar o Lar da Criança Betel e dar-lhe apoio. Era uma fazenda na qual funcionava um orfanato. Ficava no município de Cocalzinho, em Goiás, a aproximadamente 100 quilômetros de Brasília. O grupo fazia visitas regulares para promover atividades com as crianças, como comentei no capítulo 4. Era um sábado. Levantei bem cedo, peguei o videocassete do meu irmão, o qual ele nos emprestara para que pudéssemos passar vídeos para as crianças, e fui embora. Peguei um ônibus e segui para a 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga, onde encontraria o restante do grupo. Então seguimos para a Fazenda Betel. As atividades do sábado seguiram bem. Eu dei aula para um grupo de adolescentes e depois fui jogar futebol com eles. Como comecei a sentir uma leve dor de cabeça, parei de jogar e fui para a sede da fazenda, onde o pessoal assistia a um jogo da Copa do Mundo de futebol. A dor de cabeça foi aumentando e logo vieram as náuseas. À noite eu já estava passando muito mal. Pela madrugada, o pastor Ernesto Swartley, responsável pelo Lar Betel, dirigindo um pequeno caminhão, trouxe-me de volta para Brasília. O estimado Admar Júnior nos acompanhou na cabine para me ajudar caso eu precisasse de alguma coisa. Guiei o pastor até o Hospital Santa Lúcia no plano piloto e eu mesmo dei entrada na recepção. Despedi-me deles e, quando já estava no quarto, liguei para minha mãe para avisar o que havia acontecido. Afinal, era apenas mais uma crise de dor de cabeça. Nada mais, pensava eu. Fiquei internado por 17 dias e a dor não cedeu. Apesar disso, recebi alta e voltei para casa sem náuseas, mas com muita dor de cabeça. Esperava que com os medicamentos que eu tomaria a dor passasse. No entanto, a dor não passou e comecei a sentir dor também nos olhos. Para suportar a dor, eu tomava injeções de anti-inflamatório com analgésico de 6 em 6 horas. Para as aplicações durante a noite, cheguei a pedir ao amigo Josué Vasconcelos que dormisse em minha casa para fazê-las, de modo que assim eu conseguisse dormir. Assim eu passava os meus dias com muita dor de cabeça e, diferentemente de outras crises, também com muita dor nos olhos, como se eles fossem penetrados por uma agulha. Sei que a descrição é desconfortável, mas imagine o que era sentir isso. Eu lacrimejava muito e a única coisa que me ofereceram para amenizar a dor foi um colírio. Além da dor nos olhos, minha visão se tornou um pouco embaçada e eu já não conseguia assistir à televisão confortavelmente. Achava, conforme me explicou o médico, que a visão turva fosse apenas uma consequência passageira do inchaço do nervo óptico. Inchaço esse provocado pela hipertensão intracraniana. E a cada dia eu enxergava menos. Certa tarde, meu tio, José Pedro, chegou em minha casa e achou muito estranho que eu estivesse com tanta dificuldade para ver. Colocou-me no carro dele e me levou para o consultório do meu médico. Eu tive enorme dificuldade para mostrar a meu tio o caminho com a visão tão turva àquela altura. Já no consultório, quando o médico me examinou, com um ar preocupado, disse que seria necessário me internar com urgência. E assim voltei ao Hospital Santa Lúcia. Ali se seguiriam mais 26 dias tomando medicação muito forte. Os efeitos colaterais eram terríveis. A dor ainda persistiu por muitos dias e foi um tempo realmente muito difícil para mim. E não só para mim, como também para minha família, que assistia a tudo aquilo muito apreensiva. Infelizmente, a visão continuava diminuindo. Quando alguém me perguntava, eu respondia que achava que ainda tinha uns 10% de visão, mas ela já estava quase acabando. Eu via apenas vultos, e em alguns momentos, se aquilo para o que eu olhava recebesse muita iluminação, eu conseguia ver melhor. Em uma tarde no hospital, o estimado amigo Dr. Hilton Santos, chefe do departamento jurídico da Telebrás, foi me visitar e o recebi com muita alegria. Ele me surpreendeu com a notícia de que eu havia sido aposentado por invalidez. Achei que a empresa havia tomado uma atitude muito radical e até precipitada, já que eu acreditava que iria voltar a enxergar em breve. No entanto, não me preocupei muito, pois como a aposentadoria por invalidez termina quando a invalidez cessa, pensava então que seria apenas uma questão de tempo
para que eu melhorasse e então voltasse a trabalhar. Agradeci um pouco sem jeito ao Dr. Hilton e tentei considerar com naturalidade o fato de que eu, aos 22 anos, já era um aposentado. E por invalidez. Esse termo invalidez sugeria que eu fosse algo que de fato não era, ou seja, inválido. Tinha, portanto, grande expectativa pelo dia em que estaria melhor e poderia mostrar que ainda era útil e produtivo. Dr. Hilton era uma das poucas pessoas que àquela altura já sabia que eu não voltaria mais a enxergar e que não se tratava de uma questão de tempo simplesmente como eu achava. Daí a decisão da empresa pela aposentadoria por invalidez por causa da perda definitiva da visão. No hospital eu recebia muitas visitas do pessoal da igreja, do trabalho e da faculdade. Claro que com o passar do tempo o número de pessoas que nos visitam vai diminuindo até se restringir a bem poucos. Quando as pessoas ficam sabendo que alguém está hospitalizado, fazem um esforço para irem o mais rápido possível visitá-la. Interrompem momentaneamente suas rotinas e vão ao encontro do que se tornou enfermo. Se a internação se prolonga, alguns ainda voltam a visitar o doente, mas a maioria acredita que já fez a sua parte. Apenas uma minoria, que se restringe quase que praticamente a familiares mais próximos, persevera acompanhando o enfermo. Todos os demais seguem a rotina de suas vidas. Para quem está fora do hospital, o tempo passa célere, mas para quem está hospitalizado, o tempo passa lentamente enquanto vê sonhos e projetos sendo adiados. Praticamente a principal meta passa a ser a obtenção da alta. Havia, no entanto, várias exceções a essa forma de agir quanto a visitas no meu caso. Os amigos Armando, Gianete e Edio, por exemplo, estavam no hospital praticamente todos os dias conosco. O pastor Joel Paulo também sempre me visitava para levar uma palavra de incentivo, encorajamento, conforto e esperança. Era muito bom quando ele chegava. Sempre ficava por pouco tempo, pois dizia que visita para pessoas em um quarto de hospital devia ser breve. Eu vi o pastor Joel e ficava com imensa saudade de participar do culto na primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, a qual ele pastoreava e onde eu congregava. Durante a internação, não pude sair para ir à igreja. Aos domingos era obrigado a permanecer no hospital e ficava pensando no privilégio daqueles que, diferentemente de mim, podiam livremente ir à igreja. Ainda hoje, se sinto algum desânimo na hora de ir à igreja, lembro de quando eu queria tanto ir e não podia. Logo o desânimo passa e vou depressa. Uma visita especial quebraria a rotina naqueles dias de internação. Meu pai, junto com os tios Albertino, Antônio Maria e o querido primo Adilson, vieram de Belo Horizonte para me visitar. Foi a única oportunidade em que consegui uma alta a pedido. Eu sairia do hospital na manhã de domingo bem cedo e retornaria no fim da noite. No entanto, quase que um detalhe estraga tudo. Eu tomava muitos comprimidos. Um deles era um tranquilizante muito forte. Para ficar deitado na cama não havia problemas, mas para quem queria sair e caminhar seria terrível. Pedi que não me dessem, mas depois que a enfermeira colocou todos os comprimidos em minha boca, lembrou que não havia retirado o tranquilizante. Eu estava tão acostumado a identificar cada um dos comprimidos que localizei o tranquilizante com a língua, retirei-o e o entreguei de volta à enfermeira. Espero nunca mais desenvolver essa habilidade. Saímos do hospital bem cedo, o amigo Edio e eu. Logo encontramos meu pai, tios e primos que haviam chegado de carro. Lanchamos em uma padaria na praça do DI, em Taguatinga, e pela última vez nessa vida eu vi o rosto do meu pai. O sol bateu no rosto dele, e como naquela época eu conseguia ainda ver algo, se estivesse sendo bem iluminado, pude ter essa percepção. Naquele momento eu percebi que Deus estava me dando aquele presente e agradeci muito. Mais tarde iríamos ao shopping, comeríamos um churrasco na churrascaria Pampa e no fim da tarde nos despediríamos deles. Algum tempo depois eu ficaria sabendo que meu pai estava trazendo um pouco de dinheiro para nos ajudar, mas como no caminho o carro quebrou, gastou quase tudo no conserto e nos passeios que fizemos. Carros velhos que se quebravam com frequência foram uma constante na vida de meu pai. Nessa época, meus pais já estavam separados há quase 10 anos. À noite, Edio e eu fomos finalmente à igreja.
Eu não me cansava de agradecer a Deus por aquela oportunidade. Afinal, eu estava de volta à igreja. Para mim, parecia que o tempo do culto estava passando muito rapidamente e eu queria que ele se prolongasse o máximo possível. Para minha tristeza, o culto logo terminou. Depois do culto, ainda passamos na lanchonete Filadélfia para lanchar e voltamos para o hospital. Aquela saída foi para mim um oásis em meio ao deserto em que eu estava vivendo. Os dias passavam e eu estava extremamente ansioso pela alta. Mas para minha frustração, o médico vinha nos visitar e nada falava a respeito. Talvez a especialidade neurológica seja uma das que possui profissionais mais lacônicos. O médico me examinava, dizia que tudo estava bem e se despedia prometendo voltar no dia seguinte. Nosso trabalho era descansar em Deus e prosseguir fazendo tudo o que poderia viabilizar minha alta. E finalmente chegou o dia e voltei para casa, ainda com muitos medicamentos para tomar e muito debilitado também. Eu estava bem pesado por causa da grande quantidade de cortisona que tomei. Por causa dos efeitos colaterais dos medicamentos, perdi alguns movimentos. Eu achava muito estranho, mas eu não conseguia levar um garfo à boca. Quando no consultório do neurologista ele nos pede que toquemos a ponta do nariz com uma das mãos, consideramos isso banal. Mas naquele tempo eu tentava fazer o mesmo e tocava todas as partes do meu rosto, menos o nariz. Por esse motivo, desde o hospital, as pessoas me davam comida na boca. Eis uma experiência difícil de se lidar, pois quase sempre as pessoas não lhe dão a comida no ritmo que você deseja, nem na quantidade, nem aquilo que você realmente quer. Para piorar tudo, eu sofria com ausências. Não se trata de algo relacionado com a solidão, mas sim com a perda momentânea dos sentidos de forma inesperada. Eu me lembro, por exemplo, de ter pedido um copo de água a alguém. A pessoa me entregou e depois, quando dei por mim, o copo havia sumido. Perguntei então o que fizeram com o copo e me explicaram o que havia acontecido. Na verdade, quando ela me entregou o copo, tive uma ausência. Nada mais percebi. Quando recobrei os sentidos, sem noção do lapso de tempo decorrido, não conseguia entender como o copo havia sumido de minhas mãos. Disseram-me então que eu precisaria trocar de roupa, pois como tive a ausência exatamente quando peguei o copo, ele caiu de minhas mãos e a água se derramou e me molhou todo. Também era comum que ao andar eu me sentisse fraco ao ponto de precisar ser amparado. Nesse período de recuperação daquela crise tão longa, entendi um pouco melhor a dificuldade de pessoas já muito idosas, pois dos cultos eu não conseguia ficar muito tempo em pé, pois minhas pernas doíam e eu as sentia muito pesadas. Eu não conseguia acompanhar os cânticos com palmas, tanto porque não conseguia manter o ritmo, quanto porque as palmas das mãos doíam à medida em que eu continuava a batê-las. Eu ficava impressionado com a minha fragilidade física e tinha esperança de voltar à vitalidade física que tinha antes. A lembrança desse tempo ainda hoje me ajuda muito a ser compreensivo com os que se recuperam de enfermidades e com os que já pela idade avançada se encontram fragilizados fisicamente. Em casa eu passava o dia na sala. Não assistia à televisão e apenas ouvia os LPs no meu toca-discos. Mas precisava que alguém colocasse os discos para tocar. Ouvir rádio também era uma boa opção. O pastor Sabino Cordeiro Dourado me emprestou um estojo com o Novo Testamento em áudio gravado em fitas cassete e eu ouvia com avidez. Eu ia me deitar às 20 horas e levantava da cama quase meio-dia. Achava que assim o tempo passava mais rápido e de fato estava me sentindo muito cansado. As pessoas pensavam que eu poderia entrar em um processo de depressão ou que eu já estivesse nele. Por esse motivo, faziam o possível para que eu mudasse minha rotina diária. O amigo Édio sempre marcava uma visita para fazermos juntos. Era assim que em várias noites saíamos para visitar alguma família da igreja, fazer um lanche, conversar e depois voltar para casa. Lentamente eu fui recobrando a mobilidade e os movimentos. Comecei a usar o garfo com a mão esquerda, embora eu seja destro. Andava pela casa bem devagar e estava bem mais disposto. Já é hora de falar sobre esse amigo tão presente em todo esse processo da minha perda da visão.
Uma amizade improvável, mas que pela graça de Deus surgiu e se solidificou. Estou falando do estimado Édio. Quando comecei a congregar na primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, logo fiz amizade com várias pessoas, mas o Édio não estava entre elas. Sem que eu soubesse, comecei a me relacionar com um grupo de pessoas que não se dava tão bem com ele. Eu mesmo não conseguia me aproximar muito dele para iniciar uma amizade. Nesse tempo eu enxergava muito bem e estava bem saudável. Na realidade, achava que Édio não gostava muito de mim, pois um dia ele passou por mim e me disse algo que me deixou preocupado. Que bom que você anda fazendo tanta coisa que antes eu fazia na igreja. Assim eu não preciso ter tanto trabalho. Isso me soou um pouco enigmático e ameaçador, pois Édio era um presbítero da igreja e eu estava apenas chegando. Sim, de fato comecei a frequentar a primeira igreja presbiteriana de Taguatinga em outubro de 1989. O que eu não sabia era que em junho de 1990 eu ficaria cego. Quando eu estava no hospital, recebi a visita do presbítero Édio. Confesso que imaginei que ele estava indo ali apenas para ver como aquele jovem que parecia lhe fazer oposição havia terminado. Eu pensava em como ele poderia ter me poupado disso, pois na verdade eu não tinha nada contra ele, nem fazia qualquer oposição a ele. O que realmente aconteceu tinha a ver com o fato de que me envolvi com pessoas que não eram simpáticas a ele. Mas minha aproximação delas não deveria servir para indicar minha opinião sobre ele. Édio, em sua visita, se ofereceu para nos ajudar. Eu fiquei intrigado com aquilo. Se ele não gostava de mim, por que iria querer nos ajudar? E nós precisávamos muito de ajuda, pois meus irmãos mais novos eram ainda pequenos, não tínhamos carro, nossa renda caiu muito com minha aposentadoria e toda ajuda honesta e sincera era bem-vinda. Aceitei e ele de pronto começou a nos auxiliar. Édio sempre foi solícito, ágil, cortês, equilibrado, sincero, e eu poderia ficar aqui listando muitas outras qualidades dele. Louvo a Deus por ter me ensinado que eu sempre deveria admitir a possibilidade de que pudesse estar errado quanto a algo ou alguém. E esse foi um desses casos. Édio, na verdade, nunca teve nada contra mim, mas toda aquela situação me induziu a erro. Iniciamos uma grande amizade que perdura até hoje. Mas a surpresa com a amizade tão espontânea de Édio não seria a única. O que a primeira igreja presbiteriana de Taguatinga fez por mim e por minha família, mesmo sendo eu um membro que ali estava há menos de um ano, sem familiares na igreja, sem ter qualquer coisa que pudesse acrescentar a eles, foi impressionante. A igreja começou a pagar um plano de saúde para mim, pois quando fui aposentado deixei de ter direito à assistência de saúde da empresa em que trabalhava. Compravam os remédios de que eu precisava, pagaram uma viagem para o Rio de Janeiro, onde fui me consultar com o famoso neurologista Paulo Niemeyer, e com um oftalmologista renomado, o qual era conhecido por lidar com casos extremos como o meu. As pessoas da igreja eram frequentes em minha casa levando coisas e se dispondo a ajudar. Lembro com muito carinho da visita que recebi da Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF, levando cestas básicas, presentes e nos enchendo de alegria com cânticos, palavra e orações. Eu nem imaginava, mas entre as senhoras que fizeram essa visita havia uma chamada Edith Crispim, que viria a ser minha sogra. Quanto ao imenso apoio que recebi da igreja, fiquei muito surpreso. Eu não era ninguém, tinha bem pouco a oferecer e eles fizeram tudo por mim sem nada me pedirem em troca. Jamais me cobraram qualquer coisa que fizeram por mim. Essa lembrança sempre enche meus olhos de lágrimas e louvo a Deus por sua igreja, corpo de Cristo com o qual Ele me abraçou, carregou, confortou e consolou através da vida daqueles amados irmãos e irmãs, sendo que alguns já estão com o Senhor da vida. Sempre serei grato à primeira igreja presbiteriana de Taguatinga pelo que fez por mim. Em casa eu vi os dias passarem enquanto eu me recuperava e aguardava pacientemente a volta da visão. Por isso não fazia praticamente nada. Algumas pessoas me sugeriram que eu fizesse algum tipo de trabalho de adaptação, já que não estava enxergando. Eu respondia que não fazia objeção a isso, mas que achava que seria um trabalho jogado fora, pois em breve voltaria a ver. Aprender a usar, por exemplo, uma bengala seria inútil,
já que quando eu voltasse a enxergar não precisaria mais dela. Esse estado de coisas não duraria por muito tempo. Certa noite, Edio levou-me a uma consulta com um endocrinologista que inclusive conhecia meu médico. Durante a consulta, em conversa com o doutor, ele me perguntou o que havia acontecido com minha visão. O médico tinha um problema visual e possuía apenas 5% da visão. Eu falei que tinha uma atrofia no nervo óptico bilateral e que apenas estava aguardando que o nervo desatrofiasse para voltar a enxergar. Foi quando ele disse uma frase que mudaria tudo. Meu jovem, com relação a nervos, o que atrofia não volta. Inclusive me perguntou quem havia me dito aquilo. Edio e eu saímos daquela consulta em silêncio e quando estávamos chegando em casa, começamos a conversar. Edio me disse com voz embargada que aquilo que o médico acabara de me dizer era verdade. Ele mesmo sabia disso e outras pessoas também, mas meu neurologista exigiu que eles nada me contassem, pois temia minha reação, que caso fosse negativa, poderia prejudicar muito o tratamento. Edio me disse que minha mãe também nada sabia a respeito. Logo me apressei em dizer a Edio que entendia o que o levou, bem como aos demais, a atenderem ao pedido do médico e que quanto a isso não deviam se preocupar. Entendi que eles fizeram o que o meu médico pediu exatamente por crerem que era o melhor para mim, já que o médico afirmara que uma reação negativa minha comprometeria outras áreas que estavam sendo tratadas. A questão agora era como dizer à minha mãe e à minha namorada, a Jane. Eu afirmava a ambas que era apenas uma questão de tempo para que voltasse a enxergar. Naquela noite, quando me deitei na cama para dormir, chorei muito. Estava dando ao meu próprio coração a oportunidade de lamentar tudo que perderia ou provavelmente jamais teria pelo fato de eu ter me tornado um cego. Até aquela noite eu realmente cria que poderia voltar a ver em mais ou menos tempo. Acreditava que da mesma forma que a diplopia passava, o nervo atrofiado voltaria ao normal. Agora, tinha que encarar a realidade de ter me tornado uma pessoa cega. Apavorava-me perceber o quanto meu coração se desesperava diante daquela realidade, mas eu precisava permitir a ele o pranto, a tristeza e o lamento. Entendia que abafar aquele sentimento ou fazer de conta que ele não estava ali não me faria bem pelo resto da vida. Eu não havia decidido chorar pelo resto dos meus dias, mas sim chorar aquela perda para depois enxugar as lágrimas, levantar a cabeça, mesmo sem ver, e prosseguir. Foi com essa disposição de encarar a situação que contei a notícia à minha mãe. Eu estava preocupado em deixar claro a ela que ter tomado conhecimento de que não voltaria a enxergar não determinaria para mim o fim dos meus sonhos e planos. Eu prosseguiria a minha vida, apenas tendo que lidar com as dificuldades da falta da visão. Minha mãe reagiu bem ao que eu disse. Não sei como estava o semblante dela, pois eu não podia ver, mas ela afirmou que se sentia aliviada por eu estar encarando e enfrentando tudo daquela forma e que eu podia contar com ela sempre. Mas faltava falar com a Jane. Na mesma semana em que falei com a minha mãe, conversei com Jane. Eu disse a ela que, diferentemente do que havia falado, não voltaria a enxergar. Eu não a havia enganado. Na realidade, eu é que estava enganado, e no meu engano falei sobre aquilo que acreditava ser a verdade. Disse que ela estava livre para me deixar se quisesse. Graças a Deus, ela me respondeu que jamais havia pensado em me deixar pelo fato de eu ser cego. Isso não seria motivo para ela terminar o namoro comigo. Interessante é que, pelo que eu lembro, quando conheci Jane, afirmei a ela que eu voltaria a enxergar. Ela, no entanto, não se lembra de que eu tenha feito essa afirmação e por isso desde o início lidava com o fato de eu não voltar a enxergar. Dessa forma, quando a perguntei sobre se continuaria comigo, já que eu não voltaria a enxergar, ela me respondeu com naturalidade que sim. De fato, antes de começarmos a namorar, de forma não desinteressada, eu perguntei a ela se já havia se imaginado namorando um rapaz cego.
Ela respondeu que não via qualquer problema nisso, o que me deu grande esperança de que poderíamos vir a nos tornar namorados. Dessa pergunta minha, ela se lembra.